Olá, internautas. Eu sou o professor Osley, professor de matemática da Rede CDF. Estamos aqui mais uma vez com essa parceria CDF e Tribuna do Norte. O nosso tema de hoje, gente, chama-se função afim. Um tema bastante cobrado no Enem e que tem aparecido em todas as suas edições desde o novo Enem que foi implantado em 2009. Bem, então vamos lá comigo, gente. O que é essa função chamada de função afim? Eu coloquei aqui uma definiçãozinha. É toda função definida por y igual a ax mais b, onde a e b são números reais e a é diferente de zero. Antes de qualquer coisa, gente, essa função afim, ela é mais conhecida nos livros como função do primeiro grau. Apesar de que esse termo função do primeiro grau, ele é inadequado, porque função não tem grau. Quem tem grau são as equações, são as raízes, são as equações, são os polinômios que tem graus, tá? Função não tem grau, tá? Então é inadequado chamar essa função de função do primeiro grau. O correto seria chamar ou função afim ou função polinomial do primeiro grau. Então vamos lá. Eu coloquei aqui alguns exemplos dessa importante função. Na letra A nós temos aqui f de x igual a 2x mais 1. Esse A, isso aqui é chamado de taxa de variação, tá? O A é igual a 2 aqui e o B aqui é igual a 1. Nós temos na letra B aqui y igual a menos 5x mais 2. A igual a menos 5, B igual a 2. Aqui na letra C, gente, cuidado, que às vezes o aluno diz, o A é 6. Não. O A é sempre o coeficiente de x, tá? Então, cuidado, gente, que aqui o A é menos 1 e B é que é 6. Certo? Na letra D, nós temos mais uma função do primeiro grau, né? Uma função polinomial do primeiro grau, que é f de x igual a menos 3x, A é igual a menos 3 e B é 0. Professor, o B pode ser 0? Pode, B pode ser 0 sem problemas. Quem não pode ser 0 é o A, pois a função ela vai deixar de ser uma... Se A for 0, a função vai deixar de ser uma função polinomial do primeiro grau e vai passar a ser uma função constante. Certo? Daí o A não poder ser 0. Mas o B, sem problemas, o B pode ser 0. Na letra E, nós temos aqui y igual a 5x. A é igual a 5, B é igual a 0. E na letra F, nós temos aqui uma função que é chamada, tem um nomezinho especial, tá? Chamada de função identidade. Tá? Ela é uma função afim, mas leva esse nomezinho especial, que é a função y igual a x, certo? Bem, feita a apresentação da função aqui, nós vamos ver a representação gráfica. A representação gráfica de uma função afim é uma reta, tá? Uma reta não paralela, né, ao eixo das abscissas, certo? Se a reta for paralela ao eixo das abscissas, é uma função constante e não uma função afim. É uma reta com uma inclinação aqui. Então, nós temos aqui essa primeira representação gráfica, que é a representação gráfica de uma função afim crescente. Quando a reta tem essa inclinação aqui, o A é positivo e nós dizemos que a função afim, essa representação gráfica é de uma função afim crescente, certo? Aqui nós temos aqui, ó, esse ponto aqui, que é o ponto onde a reta está cortando o eixo das abscissas. Esse ponto aqui é o zero da função. Mais uma coisa interessante, às vezes a gente lê nos livros zero ou raiz da função. É uma outra coisa que é inadequada também. Função não tem raiz. Quem tem raízes são as equações, tá? Função tem zeros, tá? Então, este ponto aqui, aonde y é igual a zero, nesse ponto, né? Y é igual a zero, é justamente o que a gente chama de zero da função. Professor, e esse outro ponto aqui? Esse outro ponto aqui é o B. É fácil entender porque aqui é B. Se a função afim ela é do tipo
y igual a ax mais b, nesse ponto aqui nós temos que x é zero. Nesse ponto aqui o x é zero. Se a gente substituir aqui o x por zero, vai ficar ó, a vezes 0 mais b, y igual a b. Então, nesse ponto aqui, onde o x é zero, esse ponto é o b. Ok, gente? Então, função afim, e essa representação gráfica é de uma função crescente. Aqui nesse outro exemplo aqui, nós temos o gráfico de uma função afim também, só que é uma função afim do tipo decrescente. Nós temos aqui, ó, e aqui quando a reta tem essa inclinação, a função ela é decrescente. A função ela é decrescente nesse caso. Certo? Logo, o A é negativo. Certo? Nós temos aqui também esse ponto continua sendo o B, que é o ponto onde o gráfico corta o eixo das ordenadas, né? É o B. E esse ponto aqui é justamente o zero da função. Está o zero da função, que é o ponto onde y é nulo. Y é igual a zero. Beleza? A determinação de uma função afim. A gente percebeu anteriormente que a representação gráfica de uma função do primeiro grau, estou chamando do primeiro grau, mas a gente sabe que aqui é inadequado, eu já disse anteriormente. A representação gráfica de uma função afim é uma reta. Se é uma reta, basta que eu tenha dois pontos para determiná-la. A gente sabe que por um ponto só, passam infinitas retas por um ponto. Agora, por dois pontos, passam uma e somente uma reta. Se eu tiver dois pontos aqui, um ponto A e um ponto B, por esses dois pontos passa apenas essa reta. O que é que isso significa, professor? Que para eu determinar a função, a expressão algébrica que representa uma função afim, basta que eu tenha disponível apenas para mim dois pontos. Basta que eu tenha apenas dois pontos. Então vamos ver aqui, ó, a determinação. Eu vou colocar aqui, ó, um ponto 1 de coordenadas x1 e y1 e um ponto 2 de coordenadas x2 e y2. Bem, eu tenho dois pontos, né? A função afim nós sabemos que ela é do tipo y igual a x mais b. Se a gente substituir isso aqui, ó, aonde tiver y eu vou colocar y1, aonde tiver x eu vou colocar x1. Vejamos aqui, eu vou substituir aqui, ó, a função é definida por y igual a x mais b. Então nós temos aqui, quem é y nesse ponto? É y1. É igual a A vezes. Quem é x nesse ponto, minha gente? É x1 mais b. Vou fazer a mesma coisa para o segundo ponto, para o ponto 2. Nós temos aqui, quem é y nesse ponto? É y2. É igual a A vezes. Quem é x nesse ponto? É x2 mais b. Se eu subtrair membro a membro essas igualdades, que é uma coisa perfeitamente possível de ser feita, tá? Eu vou subtrair membro a membro essas igualdades, eu vou ter y1 menos y2, y1 menos y2, é igual a ax1 menos ax2, eu estou subtraindo, perceba que eu estou subtraindo membro a membro essas igualdades, subtraindo, né? E aqui nós temos b menos b, eu vou cortar. Então ficou isso aqui, ó, y1 menos y2, eu tenho aqui, minha gente, ax1 menos ax2. Perceba que o A
é fator comum. Logo, eu posso colocá-lo em evidência. Então, A que multiplica x1 menos x2. Isolando o A aqui, eu vou ter então que y1 menos y2 dividido por x1 menos x2 é igual a A. Isso aqui estava multiplicando, passou dividindo. Então veja bem, para encontrarmos o valor de A, basta que eu faça a variação do y sobre a variação do x. Professor, não estou entendendo, não está difícil. Vamos ver aqui, ó. Aí eu disse que A é a variação do x, aliás, variação do y, perdão, sobre a variação do x, delta y dividido por delta x. A mesma coisa da física, certo? Variação, né? Delta y sobre delta x. Então, para encontrar o valor de A, basta que eu faça isso aqui. Um exemplozinho aqui bem simples. Eu tenho dois pontos aqui, tá? Um ponto que eu vou chamar de ponto 1, 2 e 4. E um ponto que eu vou chamar de ponto 2, que é 3 e 7. Eu quero encontrar a função afim, a reta que passa por esses dois pontos. Na prova, isso vai ser perguntado para vocês assim: determine a expressão algébrica que representa essa função. Obviamente, a gente vai ver um exemplozinho prático daqui a pouco, tá? E ele chama de expressão algébrica ou lei de formação da função, ou ainda de fórmula da função. Então veja bem, eu quero encontrar a lei que representa essa função. Eu tenho dois pontos aqui, um ponto 1, 2 e 4 e um ponto 2, 3 e 7. Como é que eu vou encontrar essa lei de formação dessa função? Bem, eu tenho aqui, isso aqui é um par ordenado, se é um par ordenado é xy e aqui é xy, tá? E eu vou fazer, ó, eu vou encontrar o valor de A. Por quê, pessoal? Se eu tiver o valor de A e o valor de B, eu tenho a lei de formação dessa função. Basta que eu encontre A e B para que tenhamos a lei de formação dessa função. Então veja bem, ó. Aí ele está dizendo aqui que A é a variação do Y sobre a variação do X. Ei, veja bem, eu tenho aqui, olha, Y aqui no ponto 1 é 4, né? E Y aqui no ponto 2 é 7. Eu posso subtrair, por exemplo, tanto 4 menos 7, porque isso aqui é variação. Perceba que variação é a subtração, né? Final menos inicial, em física pelo menos é assim. Aqui eu posso pegar 4 menos 7 ou fazer 7 menos 4. Vamos lá. Para não ficar negativo, vou colocar aqui 7 menos 4. Se eu fiz 7 menos 4, do ponto 2 para o ponto 1, a mesma coisa eu tenho que fazer com o x, com a variação do x. 3 menos 2. Mas, professor, se eu tivesse feito 4 menos 7 aqui, não tinha problema. Desde que, na variação do x, você fizesse 2 menos 3. Ok, gente? Então, 7 menos 4 é igual a 3. Aí eu tenho que 3 menos 2 é igual a 1. E 3 dividido por 1 é igual a 3. Logo, o valor de A é 3. Ah, professor, para encontrar o A, basta fazer isso? Sim. Basta fazer a variação do y dividido pela variação do x. E agora para encontrar o b? Agora para encontrar o b, basta que eu substitua o valor de A em qualquer um desses dois pontos. Em qualquer um dos dois, professor? Em qualquer um dos dois pontos. Veja bem, eu vou escolher o ponto 1 aqui. Mas lembre, se você escolhesse o ponto 2, você encontraria também o valor de b sem o menor problema. Então veja bem, x é igual a 2 e y é igual a 4, é o ponto 1. X igual a 2 e y igual a 4. Vai substituir aonde, professor? Aqui, ó. Y igual a A, x mais b. Ok? Então veja bem. Ei, quanto é o x aqui? X é igual a 2 e y é igual a 4. Então vamos substituir aqui, ó. Eu vou ter então 4 é igual a A. Quem é A que eu acabei de encontrar? É 3. Vezes x, quem é x? É 2. Mais b. 4 é igual a 6 mais b. Apagar aqui.
Logo, nós teremos que o valor de B, minha gente, então, ó, 4 menos 6 é igual a B. Passando 6 para cá, né? Logo, nós vamos ter que B é igual a quem? É igual a menos 2. 4 menos 6 é menos 2. Se eu tenho o valor de A e o valor de B, eu tenho a minha função, eu tenho a representação algébrica dessa função, a lei de formação da função ou fórmula da função, tá? Logo, a função é y igual a... Quem é A, minha gente? A é 3, né? Eu vou substituir aonde, professor? Vou substituir aqui, ó. Y igual a x mais b, né? Ó, y é igual a x mais b, que é a definição da função afim. Então, A é igual a 3, tá? Então 3 vezes x. Mas quanto é b? B é igual a menos 2. Logo, a minha função fica y igual a 3x menos 2. Tá? Eu vou colocar um exemplo de como é que isso pode aparecer na prova. Então, gente, vamos aqui a um exemplo de como esse assunto de função afim pode aparecer na prova no dia 25 de outubro. Eu coloquei aqui um exemplo, inclusive já foi do exame, tá? E o exemplo diz o seguinte: um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água. Como resultado do experimento, conclui-se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo. O quadro a seguir mostra alguns resultados do experimento realizado. Nós temos aí uma tabelinha e ele pergunta qual a expressão algébrica que permite calcular o nível da água y em função do número de bolas x. Coloca 5 alternativas para a gente aí. Bem, professor, essa questão o senhor disse que é de função afim, mas em momento algum eu não vejo no texto nada falando sobre função afim. Bem, mas tem uma coisa na questão que caracteriza que a questão é de função afim. É essa tabela aqui, ó. Percebam que o número de bolas x vai crescendo proporcionalmente, 5, 10, 15. O mesmo acontece com o nível da água, 6,35, 6,70, 7,05. Ou seja, está crescendo de 0,35 em 0,35 centímetros. Tá? E isso caracteriza a função afim. Quando há proporcionalidade, trata-se de função afim. Então vamos lá, como é que a gente resolve essa questãozinha aqui? É bem simples. Ele está perguntando para nós aqui qual a expressão algébrica que permite calcular o nível da água y em função do número de bolas x. Nós já sabemos que trata-se de uma função afim por conta da proporcionalidade. Então, se é a função afim, y igual a x mais b. O que é que eu tenho que fazer? É encontrar o a e encontrar o b. Certo? Para determinar a lei de formação da função como expressão algébrica. Nós vimos na aula de hoje já como calculamos o valor de A. Então vamos lá. A é a variação do y, é a razão entre o ΔY e o ΔX. Nós temos aqui, gente, 3 pontos, x e y, né? Eu tenho 3 pontos. Ali um ponto x igual a 5 e y igual a 6,35. Nós temos outro ponto que é x igual a 10 e y igual a 6,70. Então aqui 10 e 6,70. Professor, nós temos outro ponto. Eu disse ainda na aula de hoje que são necessários apenas 2 pontos para que a gente determine a função afim. Ora, se eu tenho 3 pontos, né? Então eu vou escolher desses 3, eu vou escolher apenas 2, tá? Então veja bem, está aqui, ó, A é ΔY sobre ΔX. Eu tenho aqui, ó, x aqui é 5, y é 6,35, nesse outro ponto, x é 10 e y é 6,70. Então nós temos aqui, eu vou fazer a variação do y, 6,70
menos 6,35. Menos 6,35. Tá? E como eu estou indo do segundo para o primeiro ponto, a mesma coisa eu faço com x. 10 menos 6,70 menos 6,35 dá 0,35. 10 menos 5, 5. 0,35 dividido por 5 é igual a 0,07. Logo, o valor de A é igual a 0,07. Só com essa informação aqui, nós já poderíamos matar a questão, pois a única alternativa em que apresenta o A como sendo igual a 0,07 é a letra E. Certo? Nós vamos encontrar o valor de B só para a gente finalizar. Tá? Então, eu sei que Y é igual a AX mais B. Certo? Eu vou escolher, para encontrar o valor de B, nós vimos ainda nessa aula de hoje, nós vimos que para encontrar o valor de B, basta que eu substitua o valor de A em qualquer um dos dois pontos. Professor, em qualquer um dos dois? Em qualquer um dos dois pontos. Então, veja bem, eu vou escolher o primeiro ponto aqui, ó. X igual a 5, y igual a 6,35. Então, vamos lá. Y igual a 6,35. Perceba que eu estou escolhendo esse ponto aqui, ó. Y igual a 6,35. A igual a quanto? 0,07. 0,07 vezes x, quem é x? O nosso x aqui nesse caso é 5, mais b. 6,35 é igual a 0,07 vezes 5, dá 0,35, mais b. 6,35 menos 0,35 é igual a b. Logo, minha gente, b é igual a 6. E aí nós temos finalmente a função y igual a 0,07x mais 6, o que finaliza com a alternativa E. Bem, minha gente, é isso que eu tinha para vocês. Mais uma vez, continue acessando o nosso site, assistindo as nossas aulas. Estamos na reta final, foco nos estudos e um grande abraço a todos.